e glorificar o Teu nome mais e mais através da nossa vida, através do nosso viver. Abençoa o Teu Filho, usa nas Tuas mãos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo que já está aqui e aos demais que virão, Senhor, traz em paz e o Teu nome seja em tudo glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus, tome seu assento por bondade. Nós estamos alegres porque Deus mandou chuva. Tem gente que quando vem chuva, ele não faz mais nada, não vem para a igreja, reclama do trânsito. Tem gente que se tiver calor reclama, se chover reclama, se tiver frio reclama, se tiver calor reclama, mas nós estamos alegres porque Deus mandou chuva para nós. Amém? E o tema de hoje é um tema bem atual, bem pertinente. Foi providencial a leitura desse Salmo 121, porque fala exatamente de uma caminhada de vida em que a gente confia e entrega o nosso caminho ao Senhor. Nós nos propomos hoje a falar sobre a ansiedade. Como lidar com a ansiedade à luz da Bíblia. Então, eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas, porque, quem sabe, isso pode nos ajudar na nossa identificação, né, da nossa situação. Mas eu gostaria rapidamente aqui de fazer algumas perguntas. Por exemplo, quem aqui tem dificuldade de se concentrar numa coisa só, apenas? Quem tem dificuldade, eu vou falar todas, depois, se você se achar em alguma dessas características, você se manifesta. Quem aqui tem dificuldade para se concentrar em uma só coisa? Quem se preocupa demais com algum assunto, por exemplo, na véspera de uma prova, na véspera de um concurso, na véspera de uma apresentação, fica ansioso, preocupado, às vezes perde o sono na véspera de um exame, ou quem às vezes tem dificuldade para relaxar, ou quem às vezes sofre por antecipação, ou mesmo acaba, por conta de tudo isso, quem sabe, ficando com o humor muito baixo, fica um pouco irritado ou muito irritado, dependendo da situação, às vezes com dificuldade para dormir, ou quem sabe, quando acorda, está com a sua musculatura como se tivesse passado a noite inteira na academia, como se tivesse tomado uma surra e acorda com a sua musculatura toda dolorida. Ou, por vezes, não consegue parar de pensar, não consegue desligar os pensamentos. E entra à noite, e vai meia-noite, vai 1h e a sua mente está trabalhando a 120 por hora. Ou, às vezes, acha que as 24 horas do dia não são suficientes para você fazer tudo o que você deseja. Quem aqui se encontra, ou quem aqui de alguma forma se viu alcançado por alguma dessas características? É claro que eu não falei uma das mais atuais, que são as pessoas que não conseguem se desconectar.
ela está o tempo inteiro conectada e não conseguem parar não conseguem se desvencilhar por uma hora que seja, longe da conexão, longe do uso da tecnologia, dos smartphones e etc. Quem se viu contemplado por alguma dessas características? Pelo menos uma. Quem aqui já se viu contemplado por alguma dessas características? Pois bem, parabéns, você tem, ou de alguma forma, sofre desse mal do século, chamado ansiedade. E que nós temos, à luz da Bíblia, um conselho para lidar com isso, para tratar isso, e de alguma forma hoje nós queremos tratar esse assunto e compreendê-lo um pouco mais. Nós vamos logo em seguida ler um texto bíblico, onde Jesus fala sobre isso. Mas antes disso, eu gostaria de pensar com vocês rapidamente na seguinte pergunta: o que é ansiedade? O que é ansiedade? Para quem está nos assistindo pela internet, nossa proposta nessa série é Conheça Jesus, ou quem é Jesus? Você conhece Jesus? Então nós queremos hoje lidar exatamente com isso. Como Jesus tratou esse assunto que é tão pertinente na nossa época, no nosso século, e de que maneira conhecer Jesus, ou como Jesus lidou com isso, pode nos ajudar hoje a lidar com as nossas preocupações. Eu fiz várias perguntas e talvez você não se sentiu contemplado por nenhuma dessas características. Mas deixa eu fazer de novo uma outra pergunta. Quem aqui se preocupa de alguma maneira com alguma coisa? Pois bem, então, eu penso que esse texto bíblico que nós vamos ler, de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25, tem instruções para as nossas vidas. Nós vamos ler um versículo, que é o versículo de número 25, que diz assim, Mateus, capítulo de número 6, verso 25, eu aguardo você abrir a sua Bíblia e ler juntamente comigo. Mateus, capítulo 6, verso 25. Os que encontraram, digam comigo, eu encontrei. Então diz assim o texto: portanto eu lhes digo, não andeis ansiosos por coisa alguma. A versão que eu trago aqui diz, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem quanto ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias
preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? A versão que eu trouxe aqui traduz a expressão grega por preocupação, e a Bíblia, que a maioria de vocês está usando, traz ou traduz por ansiedade. E as duas estão corretas. Mas a pergunta é, o que é essa preocupação que o Senhor Jesus condenou, criticou, ou nos ensinou a evitá-la? Que preocupação é essa? Ou que ansiedade é essa? O que significa não ou andar ansioso? Andar ansiosa, porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos. O que é ansiedade? Ansiedade é um estado de tensão psíquico, e com isso queremos dizer que se trata de algo psicológico, e ele está relacionado com várias características. A ansiedade é a atitude de colocar toda a sua energia, toda a sua preocupação sobre aquilo que ainda não aconteceu, sobre aquilo que ainda está por vir. Pessoas que andam ansiosas são pessoas que estão com a mente agitada o tempo inteiro. Suas atividades mentais, psíquicas não descansam hora nenhuma. Não conseguem controlar os pensamentos, não conseguem descansar enquanto dormem. E esse assunto que Jesus considerou importante no seu tempo, é muito mais importante hoje. Se tornou muito mais pertinente falar desse assunto hoje, porque toda a nossa geração é marcada pela ansiedade. Pesquisas estimam que 80% da população do planeta tem, no seu estilo de vida, características de uma vida marcada pela ansiedade. Por um pensamento ou por uma mente que está a todo tempo acelerada, em todos os momentos as pessoas estão trabalhando e tais pessoas não conseguem ter gestão sobre o seu próprio pensamento, sobre a sua própria mente. Na nossa mente existem engenheiros responsáveis por produzir pensamentos. Porém, o que nós, ou que essas pessoas ansiosas fazem, muitas vezes, é não se dar conta de que nós mesmos, somos responsáveis por agitar esses engenheiros que constroem pensamentos dentro da nossa mente. Pois, se existe na nossa mente atividades, se existe na nossa mente essa parte que eu estou chamando dessa engenharia de construção do pensamento, se existe dentro da nossa mente esses engenheiros que pensam mesmo quando a gente não quer pensar, e ele pensa coisas que a gente não gostaria de pensar, se existe isso, nós também temos que nos dar conta que somos nós, muitas vezes, responsáveis pela agitação desses engenheiros da mente. Somos nós responsáveis, e fazemos isso muitas vezes sem perceber, por sermos pessoas inquietas e muitas vezes com dificuldade de concentração. Mas a pergunta é, Jesus, quando diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, nós vimos rapidamente o que é a ansiedade, mas a pergunta que agora podemos fazer é, quais são as características de uma pessoa marcada por algum grau de ansiedade? Vejamos. A ansiedade, ela traz para o ser humano diversas consequências. Jesus
sabia dessas consequências, e foi por esse motivo que Jesus, há 2000 anos, aproximadamente, já falava desse assunto, quando nenhum psiquiatra, quando nenhum psicólogo imaginou pensar sobre isso, Jesus já falava sobre esse assunto, e Jesus então traz-nos um alerta sobre isso. Imagine o seguinte: quantos aqui já puseram a mão sobre o capuz de um carro, depois de ele passar uma tarde inteira ou o dia inteiro ligado? O que acontece com o carro inteiro, com o capô, com o motor daquele carro? Ele fica super aquecido. Mas imagine agora, juntamente comigo, o que aconteceria se nós deixássemos um carro ligado o dia e a noite, e o dia e a noite, e o dia e a noite, o dia e a noite, e assim sucessivamente, sem parar? O que aconteceria com esse veículo? O que aconteceria com o motor desse carro? O que aconteceria com as peças um pouco mais frágeis? O que aconteceria? Quem aqui consegue correr por 10 minutos? Gente, vamos lá, 10 minutos. Ninguém consegue correr 10 minutos. Olha, se ninguém consegue correr 10 minutos, nós vamos pegar uma sala dessas aqui, vamos colocar esteira e fazer academia. Numa sala dessas aqui do lado, a gente aluga aqui na frente, porque se você não conseguir, se a igreja toda tiver desse jeito, não consegue correr 10 minutos, está todo mundo morto. Gente, quem aqui dá conta, eu conseguiria correr por 2 horas sem parar? E por 5 horas sem parar? O que aconteceria se você começasse a correr, sem uma determinação de tempo, sem uma estipulação de tempo? O que aconteceria se você fosse correndo até o seu corpo não aguentar mais? O que aconteceria? Em algum momento você ia desfalecer, você ia ou desmaiar, ou você ia parar, você ia cair, tropeçar, você ia de alguma forma perder o equilíbrio, e seu corpo ia desmontar-se, você ia se render ao chão de uma maneira que talvez você não ia conseguir mais levantar enquanto você não estivesse recuperado daquilo. Mas se os nossos músculos não têm capacidade de correr 24 horas e depois mais 24 horas e depois mais 24 horas, porque eles vão desfalecer, por que a gente faz isso com a nossa mente? Um carro não pode ficar ligado indeterminadamente. Um corpo não consegue correr indeterminadamente. Uma televisão não pode ficar ligada indeterminadamente. Um aparelho eletrônico não pode ficar ligado indeterminadamente, mas a gente acha que a nossa mente segue uma lógica completamente diferente disso, e a gente deixa ela ligada 24 horas. Então, infelizmente, algumas pessoas dormem, mas mesmo dormindo estão com as suas mentes ligadas, e o processo de construção do pensamento está em atividade o tempo inteiro. Tais pessoas não conseguem descansar, não conseguem se concentrar numa coisa de cada vez. Por isso é que tais pessoas têm um baixo rendimento intelectual. Não conseguem ter um sono saudável, dormem e não descansam. Isso, com certeza, impacta diretamente numa coisa, que é o estado de humor. E aí, tais pessoas ficam altamente irritadas, sofrem por antecipação, e às vezes gastam toda a energia hoje, quando aquilo
para o qual ela precisa de energia ainda vem amanhã, mas ela já gastou toda a energia para aquela atividade, para aquela prova, para aquela ação, para aquele concurso, para aquela ministração, para aquela pregação, para aquela apresentação na escola, seja na igreja, ela já gastou tudo hoje. Assim, quando chega o dia de realizar aquilo que ela deveria estar preparada, ela já está cansada, ela está exausta, e já está preocupada com o final daquilo que ainda nem começou. Como é que as pessoas vão olhar? Como é que as pessoas vão encarar? Como é que ela vai se sair daquilo? Como é que as pessoas vão? Será que ela vai dar conta? Será que ela vai conseguir? São pessoas que nunca estão no time atual. São pessoas que estão sempre adiante. Hoje são 24 de outubro. Mas muitas pessoas estão vivendo hoje o 25 de outubro, o 26 de outubro, o 27 de outubro, o 28 de outubro, sem falar naqueles que já estão em 2020. Sem falar daqueles que choram pela mãe que vai morrer daqui a 20 anos, já está chorando hoje. E por que essas pessoas não desligam a máquina mental? Por não desligarem suas preocupações, elas estão 24 horas trabalhando. A mente fica gastando energia o tempo inteiro, de maneira esbanjadora. Quem aqui gosta de ligar as lâmpadas da casa toda para vir para a igreja? A casa vai ficar sem ninguém, aí você liga, deixa tudo ligado, sai ligando tudo, deixa tudo aceso. Eu vou para a igreja, aqui tem que ficar tudo iluminado. E aí você vem para a igreja e deixa a casa com as lâmpadas todas acesas. Quem faz isso aqui? Por que a gente não faz isso? Porque a gente não vai gastar energia de maneira desnecessária. Não tem necessidade de uma lâmpada estar ligada quando não tem ninguém naquele ambiente. Não tem necessidade da gente ficar com a mente trabalhando quando é hora de descansar. E aí, a mente durante a noite fica trabalhando, enviando mensagens e comandos aos músculos do corpo. Os músculos ficam durante a noite tensionados. O corpo também, a musculatura vai trabalhando enquanto você está dormindo. Sua musculatura fica tensa, e quando você acorda, você então tem a sensação de que passou a noite inteira trabalhando, e parece que não consegue, não dá conta de levantar, você não tem disposição para isso. Isso é ansiedade. Isso é uma preocupação desnecessária com coisas que você não deveria se preocupar no dia de hoje. Agora, o que pode produzir ansiedade? Quais são as suas causas? Uma delas é o excesso de estimulação. Nas crianças, muitas vezes, excesso de brinquedos, excesso de atividades, excesso de informação, excesso de uso de smartphones, de uso de tecnologias. E aí o texto bíblico nos diz: portanto, eu lhes digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida muito mais do que o alimento, e o corpo muito mais do que as vestes? Então, esse texto, ele tem alguns momentos, e o primeiro momento desse texto é que o texto fala de maneira geral no versículo de número 25 sobre tudo na vida, sobre corpo, sobre alimentos, sobre vestes, e depois no versículo 26 em diante ele vai detalhar cada uma dessas coisas que ele apresentou de maneira geral nesse primeiro versículo.
Mas a primeira coisa que nós precisamos refletir sobre esse texto é que se trata de uma ordenança do Senhor. E quando se trata de uma ordenança do Senhor, nós entendemos que aquilo que Deus ordena é aquilo que temos que fazer, e quando Deus ordena algo e nós não fazemos, nós pecamos, ou se Ele ordena para não fazer e nós fazemos, nós também pecamos. A segunda coisa que a gente pode meditar sobre esse texto é que, para o inimigo, tudo o que lhe importa é que nossas mentes concentrem-se sobre um monte de coisas o tempo inteiro e não sobre aquilo que importa, e não sobre Deus. E esse assunto é importante para o Senhor, e por isso Jesus repete ele várias vezes nessa passagem. O texto aqui nos fala: não vos preocupeis, não andeis ansiosos. Essa palavra significa algo que divide, algo que distrai, algo que separa, algo que tira a atenção, algo que divide a mente. Cada vez mais as pessoas estão atabalhoadas, estão atropeladas, estão emaranhadas num monte de atividades que elas não conseguem se desvencilhar, e elas vão de alguma forma assumindo um monte de coisas, mas não conseguem terminar nenhuma delas. O Senhor Jesus uma vez chegou na casa de uns amigos, e isso foi registrado por Lucas, um médico amado. Foi a casa dos amigos de Jesus. Jesus tinha 3 amigos naquela casa: Marta, Maria e Lázaro. E quando Jesus chegou na casa deles, Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e começou a ouvi-lo, começou a dar atenção a Jesus. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Talvez nem sequer tenha tido tempo para cumprimentar Jesus direito, porque a ansiedade dela começou a movimentá-la pela casa, quando ela ficou imaginando que Jesus ia lá: eu tenho que arrumar, tenho que fazer isso, tenho que preparar aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E Jesus chegou, e Jesus está conversando, e só das irmãs, apenas Maria está sentada para aquilo que realmente importa. E aí, Marta reclama, e chega ao Senhor e fala: Senhor, tu não te importas que minha irmã não esteja ansiosa, preocupada, correndo, movimentando-se? Tu não te preocupas que ela não esteja como eu estou? Como é que alguém pode ser tão parada como ela? Será que ninguém percebe que isso é errado, você parar para sentar? Por que ela não está aqui me ajudando, fazendo as coisas junto comigo? Manda ela me ajudar, manda ela se levantar e começar a vir aqui fazer as coisas junto comigo. E o Senhor disse: Marta, Marta, minha querida, você está preocupada e inquieta. Olha as 2 palavras que Jesus usa para ela: preocupada e inquieta. Porque a ansiedade está relacionada com a inquietação. Pessoas ansiosas são pessoas inquietas. São pessoas que não conseguem parar. São pessoas que não conseguem se concentrar. São pessoas que não conseguem descansar. São pessoas que não conseguem parar para ouvir. São pessoas que não conseguem parar para refletir. São pessoas que não conseguem admirar o percurso numa viagem. Quando eu estava fazendo doutorado, teve um determinado momento naquele curso que
eu já estava tão cansado, mas tão cansado, que a única coisa que eu queria era terminar. Eu só pensava nisso o tempo inteiro. Mas eu me dei conta que eu estava tão preocupado em terminar, que eu não conseguia fazer as atividades do percurso. Porque quando a gente está numa estrada, quem aqui já viajou de carro? Deixa eu ver. Agora, quem gosta de viajar de carro? Outra pergunta. Quem gosta de viajar de carro, ir olhando a paisagem? Deixa eu ver, quem gosta? Eu gosto de viajar de carro. Né? Viajar de avião é bom, é mais rápido, mas você só vê nuvem. Né? Isso quando você vai do lado da janela. Mas viajar de carro dá outra sensação. E aí eu refleti sobre isso, eu falei, olha, eu estou fazendo uma viagem, mas eu não estou conseguindo apreciar o que está do meu lado, porque eu estou indo tão rápido, e eu estou tão preocupado com o final da estrada, que eu não consigo olhar para o lado. É aquela pessoa que está com tanta ansiedade para chegar, que ela vai a 170, 180, 160, e ela realmente não pode olhar para o lado nessa velocidade. E na vida, às vezes, a gente faz isso. A gente está tão preocupado com o término, que a gente deixa de apreciar a beleza do percurso. E aqui, o que Jesus diz para Marta é que a preocupação está relacionada com a inquietação. Gente que está muito preocupada no amanhã, ela não consegue ter paz hoje. Ela fica agitada e todo o seu corpo responde às inquietações mentais. Marta, você está muito preocupada, inquieta com muita coisa. Gente, pensando nesse texto, o que será que Jesus diria para nós hoje? O que será que Jesus diria para a nossa geração hoje? Que geração que é a nossa? Será que nós temos a capacidade de sentar, de apreciar o belo, de nos importar com as coisas que realmente vão fazer diferença nas nossas vidas? Ou será que a gente está tão preocupado, tão agitado, tão inquieto, que a gente deixa de perceber a beleza das coisas que Deus colocou do nosso lado, ao nosso redor? Sabe, outro dia eu saí de casa para o trabalho, e nesse dia eu falei, hoje eu vou observar o que tem nesse caminho que eu faço todo dia. Porque a gente acha que já sabe de tudo que tem no caminho. E a bem da verdade é que a gente não sabe o que tem no caminho. Porque a gente está vivendo no automático. E a gente não para apreciar aquilo que está no percurso. E nesse dia eu fui olhando tudo que estava do meu lado. E de repente eu me dei conta que naquele caminho que eu fazia para o trabalho todos os dias, tinha um pequeno bosque. Aqui gente comigo, tinha um pequeno bosque que eu nunca tinha observado naquele trajeto. Então a gente fica tão inquieto, tão preocupado com um monte de coisa que a gente deixa de perceber aquilo que é necessário. Quando a gente fala, quando a gente convida pessoas, quando a gente estabelece algo, algum programa na igreja, o que a gente se dá conta é que as pessoas estão ocupadas demais.
O tempo inteiro as pessoas estão cheias de ocupação, as pessoas estão cheias de um monte de coisas, cheias e preocupadas, inquietas, andando de um lado para o outro. Mas Jesus disse para Marta: Marta, apenas uma coisa é necessária. Meus irmãos, há alguns anos, Deus me fez entender que o trabalho não é um fim em si mesmo. Deus me fez entender que o trabalho é apenas um meio que Deus me deu, através do qual eu posso conseguir, ou eu posso realizar a missão que Deus deu para a minha vida. Só uma coisa me importa nessa vida, é cumprir a missão que o Senhor me deu para realizar. Só isso me importa, porque Deus não me fez sem propósito, Deus não fez você sem propósito. Trabalhar é importante, mas o seu trabalho não é um fim em si mesmo. O seu trabalho e as suas ocupações devem ter em mente uma coisa, que apenas uma coisa importa, é cumprir aquilo que o Senhor deu para mim como missão nessa terra. Quando o ser humano foi colocado no jardim, o ser humano não foi colocado no jardim para ganhar dinheiro. O ser humano não foi colocado no jardim para construir império. O ser humano não foi colocado no jardim para se ocupar a ponto de adoecer por causa disso. O ser humano foi colocado no jardim para cuidar e administrar aquilo que Deus havia colocado de antemão para ele, a fim de que ele cumprisse o propósito de glorificar o Senhor através da sua vida. O Senhor não nos colocou na terra, no planeta, com 2 missões, com 3 missões, com 4 missões, com 5 missões, com 6 missões, com 7 missões. Deus nos deu apenas uma missão. E tudo que nós fazemos deve estar em função daquilo, do projeto de Deus para a nossa vida, porque a nossa vida não acaba aqui, a nossa vida prolonga-se para a eternidade. Então isso aqui é apenas um começo dessa vida que vai se prolongar, que vai se estender para aquilo que é eterno. Mas a gente fica o tempo inteiro se ocupando com coisas que nos tiram o principal foco da eternidade. A gente se preocupa com coisas, e com mais coisas, e com mais coisas, e com mais coisas, e a gente está tão preocupado com coisas, que a gente se esquece de Deus, que a gente se esquece da gente, que a gente se esquece do próximo, que a gente se esquece que existe eternidade, que a gente pensa que é imorrível. Outro dia, uma pessoa falou para mim essa palavra, e ela falou assim: olha, essa palavra não existe, eu sei disso. Mas, o que eu quero dizer com a palavra imorrível, disse ela para mim, acerca do fato de sua mamãe, com quase 90 e poucos anos, ter morrido. Ela falou: eu sabia que minha mãe um dia ia, eu sabia que minha mãe não era imortal, eu sabia disso. Mas, eu vivia de maneira que eu nunca imaginei que um dia ela pudesse morrer. Embora eu soubesse que ela não era imortal, era como se ela fosse imorrível. Por quê? Porque eu venho hoje, ela está aqui, e no outro dia ela está aqui, e no outro dia ela está aqui, e no outro dia ela está aqui, e eu nunca paro para pensar que um dia eu vou chegar e ela não vai estar aqui. E a grande questão é essa, é que nós estamos de novo, como Marta, preocupados com um monte de coisas. E cada vez menos envolvidos e conectados com pessoas. Maria queria um momento de comunhão com Jesus. Marta estava preocupada e inquieta com um monte de coisas. E a nossa geração é uma geração cada vez mais marcada por isso. Nós cuidamos das coisas e administramos pessoas. Nós colocamos as coisas no lugar errado. Coisas a gente não cuida, a gente administra.
Pessoas, a gente não administra, a gente cuida. Mas as coisas, para a nossa geração, elas são cada vez mais importantes do que pessoas. As pessoas valorizam coisas e se esquecem da pessoa. As pessoas são avaliadas ou valorizadas ou consideradas ou não consideradas se elas têm ou não têm coisas. Se você for para um evento social e você chegar lá de ônibus, descer na parada e atravessar a rua para entrar no evento, você vai ser tratado de uma maneira. Mas se você chegar nesse mesmo evento numa Mercedes e parar na frente e entregar a chave para o manobrista, as pessoas vão te tratar diferente. Porque cada vez mais a nossa sociedade, ela privilegia coisas e se esquece de pessoas. São pais que são capazes de bater num filho porque ele quebrou uma coisa, ou porque ele fez algo que danificou um carro, porque ele está muito mais preocupado com o carro do que com a pessoa que é o seu filho. Certa vez eu ouvi um relato, e eu não sei se esse relato é verdadeiro, mas é possível que seja, pela fonte da pessoa que citou esse relato, de ter lido num livro, é possível que isso tenha acontecido, porque as pessoas fazem coisas piores do que isso. Certa vez, um pai chegou a casa, e ele se deu conta que o filho tinha pego algum objeto pontiagudo e tinha feito uma obra de arte no seu carro, novo, que ele nem sequer andava para não gastar. E o filho foi lá, naquela fase que a criança pinta tudo e traz para o pai, e quer mostrar para o pai poder ver e apreciar. Às vezes é só aquele risco assim. E ele vem e traz, querendo uma aprovação do pai. E aí o pai sabe que não está bonito, mas diz: meu filho está lindo, né? Porque percebe o desejo que aquela criança tem de aprovação naquela circunstância. E aí o filho fez isso, simplesmente fez uma bela obra de arte com objeto pontiagudo no seu carro novo. O pai ficou descontrolado e bateu tanto na mãozinha daquela criança que ela teve que ser levada ao hospital. A mãe não estava por perto para tirar o pai naquele descontrole. E quando a criança chegou ao hospital, os médicos tentaram conter a inflamação, mas a infecção avançou muito rápido e a mãozinha daquela criança teve que ser amputada. E aí um dia, aquela criancinha vira para o pai e falou assim: papai, quando a minha mãozinha crescer, eu não vou mais fazer isso no carro do senhor. Isso mostra, ainda que de maneira um pouco mais forte, como a nossa geração está preocupado com coisas. E às vezes, nós não amputamos o corpo de alguém, mas nós lhe tiramos o desejo de viver, por conta das palavras que muitas vezes usamos, porque estamos preocupados mais com coisas do que com pessoas. Então o texto que Jesus disse é: não vos preocupeis com coisa alguma. Em primeiro lugar, o argumento do Senhor é geral. A vida, o comer, o beber, o corpo, o vestir, a sua ordem com relação a todos os aspectos da vida. Por que não devemos nos preocupar com roupa, com vestido, com
tecido, com calça, com camisa. Por que que nós não temos que nos preocupar com isso? Por quê? Por que que a gente não tem que se preocupar com isso? E a resposta está no texto. O próprio Jesus disse. Porque a vida deve ser considerada antes das coisas. Repita comigo assim, ó. Vida vale mais do que coisas. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: considerem a vida. De onde veio a vida? Gente, de onde veio a vida? Quem criou a vida? Agora, se Deus deu o dom da vida para você, será que Ele não vai cuidar da sua vida? Não é a vida mais importante do que coisas, do que comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Exatamente com relação ao corpo, o nosso corpo é dádiva de Deus, e por conseguinte, certamente o próprio Deus providenciará o cuidado para nós nos alimentarmos e para nós nos vestirmos. Então, se Ele tem um plano para nossas vidas, será que não porá esses planos em execução? Deus nos deu a vida, mas Deus não está aí para essa vida, e aí Ele não está preocupado nem com comer, nem com vestir. Será que é assim? Que Deus se preocupa com a vida e não se preocupa com o cuidado que a vida precisa? É claro que Deus está preocupado com isso. Agora olhe o versículo de número 26 na sua Bíblia juntamente comigo. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste o quê? As sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Ao curso da sua vida? Então, depois de ter advertido sobre não ficarmos ansiosos acerca do comer, do beber, do vestir, Cristo prossegue para uma consideração separadas, primeiro sobre a alimentação e depois sobre o vestuário. Então, no versículo 26 e no versículo de número 27, ele vai falar sobre isso, sobre a alimentação. No versículo 28 vai falar sobre o vestuário. Então, consideremos primeiramente o versículo de número 26 e o versículo de número 27. O argumento usado aqui, e o exemplo usado por Deus é o das aves do céu. A ave do céu tem seu alimento providenciado. Quando eu estou no trabalho, às vezes eu tenho um momentinho para tomar um café, às vezes eu saio um pouquinho do prédio e vou pegar um ar, pegar um café no meu intervalo. E às vezes o lugar que eu vou, eu consigo avistar alguns pássaros e às vezes até alguns pombos que estão ali de manhã, e eles sabem que o café da manhã deles já está em algum lugar. E eles vão procurar, porque eles sabem que o Papai do Céu já colocou um café para mim, eles só precisam achar onde está. E o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Olhem para as aves do céu, nem semeiam, nem colhem, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Pastor, então o Senhor Jesus está dizendo para a gente nem semear e nem colher. A Bíblia não diz isso e nem eu disse isso aqui. O que a Bíblia está dizendo é que a gente não deve andar ansioso, preocupado com o mal de amanhã, sem viver o dia que foi dado por Deus para nós hoje. Aí Jesus usa o exemplo da ave. Ele não está dizendo que eu tenho que ser como a ave, que não planta nem colhe. Ele está dizendo que a ave consegue descansar no Criador muito mais do que você que pensa e que sabe que Deus cuida de você. A ave descansa e você não dá conta de descansar. Além
do mais, as aves são criaturas, e você é filho, e você ainda assim não consegue descansar. Será que não valemos mais do que as aves? Se elas têm um valor e Deus cuida delas, quanto mais vocês que têm um valor superior ao valor das aves? Será que Deus não vai cuidar dos seus filhos? Além disso, é inútil se preocupar. Por que eu não devo me preocupar com o dia de amanhã e ficar preocupado, ansioso, e de um lado para o outro, a ponto de não conseguir fazer nada hoje, porque eu estou preocupado com o dia de amanhã, eu não consigo dormir, porque eu já estou preocupado com o que vai vir amanhã, e não consigo fazer nada hoje, não consigo ter paz. Por que isso eu não posso fazer? Por vários motivos que nós já estamos dizendo, mas um deles é porque é inútil. Qual de vocês pode acrescentar o tamanho de vocês através da preocupação? Quem de vocês aqui consegue pagar boleto através da preocupação? Quem aqui já conseguiu descobrir isso? Porque se você conseguiu, eu quero que você ensine para nós. Como é que se paga boleto com preocupação? Como é que paga conta com preocupação? A preocupação vale de alguma coisa em algum lugar que você vai e vende e troca por algum dinheiro? Não adianta se preocupar. Quem pode acrescentar algum minuto na sua vida por causa da preocupação? E agora no versículo de número 27, acompanhe comigo, verso 28, melhor dizendo. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Por que vocês se preocupam com roupas? Considerai como crescem os lírios do campo. Acompanhe comigo o verso 28. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, disse Jesus, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses lírios. Agora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros que vão viver pela eternidade, homens de pequena fé. O lírio existe hoje, amanhã lançado no fogo. Deus criou você para a eternidade. E você acha que Deus veste o lírio e não vai vestir você. Considerai, é o verbo aí que está no versículo 28, observem, o verbo aqui é atentar, meditar, olhem para elas. Deus as veste, ela é efêmera, ela é transitória, mesmo assim Deus cuida. Aí o texto, a expressão que o Senhor Jesus usa para eles é a seguinte: homens de pequena fé. Agir com ansiedade é demonstrar falta de fé. O Senhor não fala que eles não tinham fé. O Senhor fala que eles têm uma fé inadequada, insuficiente, pequena. Tem gente que acredita que vai ser salvo. Quem é que acredita que o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar e vai salvar a sua vida? Quem é que acredita que o Senhor vai salvar a sua vida? Pois bem. Você acredita que o Senhor pode salvar a sua vida, mas você não acredita que o Senhor está cuidando dessa situação na sua vida. Então a gente às vezes tem fé para a salvação, fé salvadora, mas não tem fé com relação às coisas da vida. Tem uma fé para algo que é grandioso, para algo que é importante, mas não tem fé com relação às coisas pequenas. Sabe por quê? Porque muitos de nós achamos que Deus não está preocupado com as coisas pequenas da nossa vida. A gente acha que Deus só se preocupa com salvação. A gente acha que Deus só se preocupa com alma. Se Deus gostasse de alma, se Deus gostasse só de alma, Ele não tinha mandado seu filho para cá em corpo. Se Deus gostasse só de alma,
Ele não tinha criado uma coisa chamada ressurreição. Quem gosta de alma é filme de terror. Deus gosta de gente. Deus gosta de gente. Deus fez você com esse corpo, porque Deus planejou esse corpo para a eternidade. Claro que ele vai passar por uma transformação, mas vai ser você com esse corpo transformado. Ele não quer só sua alma, ele também se preocupa com a sua vida, com o seu corpo. Se Deus só quisesse saber da eternidade, ele tirava você direto do ventre da mãe para o céu direto. Mas ele colocou você aqui na terra, porque ele está preocupado também com aquilo que se passa aqui. Só que a gente acha que Deus só quer saber das coisas eternas. E aí por isso a gente não ora com as coisas pequenas. A gente sai de casa, a gente não tem capacidade de fazer uma oração pedindo para Deus nos proteger. Porque a gente acha que isso é normal. A gente não tem coragem de pedir a Deus uma orientação antes de tomar uma decisão, antes de comprar uma coisa. Porque a gente acha que isso é normal. A gente não precisa de orientação de Deus para essas coisas, porque Deus não se preocupa. Deus tem muita coisa para se preocupar. Deus é muito agendado, Deus é muito ocupado. Deus está preocupado com quem está morrendo, Deus está preocupado com outras coisas, Deus não está preocupado com essas coisas simples. É assim que a gente pensa. Eu lembro até hoje de uma vez que eu, ainda adolescente, estava vindo da escola. Meus pais, por algum motivo, naquela ocasião, ou não foram me buscar, e eu não morava muito longe, mas também não era muito perto. E nesse dia eu tive que vir caminhando. E 12:30, numa época de calor, lá no interior do Nordeste, debaixo de um sol de 40 e poucos graus, e eu naquele calor insuportável, que eu já estava a ponto de não aguentar, e eu fiz uma oração, falei: ô Senhor, eu queria tanto que passasse alguém agora para me dar uma carona, porque eu estou tão cansado. E quando eu terminei de orar, o carro encostou. Era o pastor Elias, pastor da nossa igreja, que encostou o carro, um golzinho que ele tinha, e me ofereceu a carona. E a partir daquele dia, eu me dei conta de que Deus se preocupa com as coisas pequenas, desde que nós coloquemos diante dele. O problema é que a gente não coloca, e porque a gente não coloca, Deus não dá. E porque Deus não dá, a gente acha que ele não se preocupa, mas na verdade somos nós que negligenciamos isso. Aí um dia desses eu estava indo com meu filho, era mais ou menos, acho que um domingo à tarde, ou outro dia, não lembro, mas eu acho que era um final de semana, assim, ou sábado ou domingo. E nós fomos resolver ou comprar alguma coisa na feira dos importados. E aí, nós nesse dia estávamos apressados e nós precisávamos de uma vaga rápido, porque ali às vezes a gente gasta meia hora só procurando um lugar para estacionar. E eu falei com meu filho, meu filho, vamos orar ao Senhor hoje, para o Senhor providenciar uma vaga para nós. E a gente fez aquela oração. Pois você não há de ver que quando a gente chegou exatamente no lugar mais disputado de estacionamento, bem na frente da entrada principal, eu fui devagarinho, porque eu falei: nós oramos, Senhor Deus vai nos dar uma vaga aqui. E eu fui devagarinho. Quando eu fui chegando, o carro acendeu a luz da ré. E ele saiu e eu estacionei na vaga. E naquele dia eu disse para ele: você viu como o Senhor ouviu a nossa oração? Ele providenciou uma vaga para nós. Não é sempre que eu lembro, mas às vezes quando a gente pede, Deus ouve e atende a nossa oração. Isso aconteceu agora de novo, esse final de semana. Eu saí já tarde da casa de uma família que chamou a gente para almoçar, e eu precisava ir buscar o computador da igreja de novo lá na Feira dos Importados e voltar para sentar e preparar o sermão. E eu falei: Senhor, hoje eu não posso perder tempo. E eu orei de novo pedindo uma vaga de estacionamento. E aí,
De repente, quando eu cheguei no lugar, veio algo no meu coração, entra aqui, num lugar que eu nunca entro. E eu entrei, quando eu entrei, que eu fiz o retorno, está lá a vaga, única vaga que estava lá, guardadinha. E aí eu aprendi uma coisa, Deus ministrou outra coisa ao meu coração, naquela coisa simples da vida. Que a gente pede, mas a gente se esquece de olhar para ver, ou para ouvir o direcionamento de Deus, para achar aquilo que a gente pediu. Porque se você pediu alguma coisa, você tem que estar disposto a ser direcionado por Deus para o lugar onde Ele guardou aquilo para você. Mas às vezes a gente não pede, porque a gente acha que Deus não está preocupado com isso. E quando a gente pede, a gente esquece que pediu, e a gente toma do Senhor de volta, e a gente mesmo vai fazer do nosso jeito, e a gente esquece de ouvir o direcionamento de Deus para a tomada de decisão. Sabe por que anda muita gente preocupado? Porque tem muita coisa que dá errado. E sabe por que dá errado? Porque na hora de tomar a decisão, não entregou aquela causa nas mãos do Senhor. Tem muita gente que vem chorar as suas consequências depois de certas coisas, porque não pediu ao Senhor direcionamento para a compra daquele objeto, para a compra daquele carro, para a compra daquela coisa. E aí, depois nós vamos enfrentar as consequências disso. Mas o texto bíblico nos informa, se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais vestirá vocês, homem de pequena fé. Por que pequena fé? Porque a gente não tem a capacidade de descansar o suficiente no Senhor, quanto à questão das coisas da vida. Então Deus também se preocupa com coisas pequenas. Tem uma cena do filme Desafiando os Gigantes, que é uma cena emocionante. Quem não assistiu esse filme ainda, é um filme interessantíssimo, muito belo de ver. E nesse filme, um treinador, que Deus está tratando com ele a partir de várias experiências da vida, está com o seu time de futebol americano no vestiário. Aquele time já perdeu várias temporadas. E de repente o treinador chama as pessoas e fala assim: vamos orar antes da gente entrar em campo. Aí um garotão lá, meio brincalhão, começa a fazer chacota com o treinador e aponta para o outro e fica conversando ali e rindo. E aí o treinador observa aquilo, o treinador para e o treinador: qual foi o problema? Por que você está rindo? E aí ele falou: treinador, Deus é ridículo, será que Deus se importa com futebol? E o treinador se aproximou dele e com muita autoridade falou para ele assim: Deus não se importa com futebol, mas Deus se importa com você. E se você quer honrar o Senhor no futebol, Deus vai ser honrado através da sua vida, e você precisa honrá-lo através das pequenas coisas. Deus não está preocupado com as coisas, Deus está preocupado com você. Agora Deus quer que você honre Ele através das coisas que você vive, das experiências, das coisas mais simples da sua vida. Então, para a gente concluindo, o Senhor disse que a preocupação, o achar-se derrotado, o desânimo e a ansiedade vem pela falta de fé. As pessoas que agem assim acreditam na promessa com relação à salvação, mas não acreditam na promessa para as coisas menores da sua vida. Essa preocupação se dá porque a ansiedade não permite que o crente confie nas promessas de Deus. A ansiedade ou a preocupação controla a sua vida. Por isso o crente não tem espaço nem para lembrar que a salvação lhe deu também a filiação. E o fato de você ser filho de Deus significa que Deus cuida de você.
Pois Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, isso fala de salvação, pois aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele que nos deu o bem maior, que foi o seu filho, não nos dará as coisas que a gente precisa? Ele tem coragem de dar filho, o único, mas ele não pode dar as coisas, ele não vai dar as coisas? Que Deus é esse que você acredita? Então, algumas dicas, a partir do texto bíblico, para nós desacelerarmos, para nós melhorarmos, para nós sairmos dessa rotina de ansiedade. O primeiro passo é estimular a fé. Homens de pequena fé, é a palavra que Jesus diz. Como é que a gente estimula a fé? Como é que a gente estimula a fé? Fé é confiar, fé é entregar, fé é descansar, fé é abandonar-se nos braços de Deus. Agora, como é que a gente estimula a fé? Quando nós oramos e entregamos nossas causas na mão do Senhor, isso é um estímulo da fé. Provérbios 16:3 diz, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Por que os nossos pensamentos andam inquietos, não param em momento algum? Porque nós não confiamos ao Senhor as nossas obras, porque quando nós entregarmos nas mãos do Senhor e descansarmos, a nossa mente vai ter paz, os nossos pensamentos serão estabelecidos. Provérbios, ou melhor, Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará, ele agirá, ele resolverá. Como é que você quer que ele resolva o seu problema? Você não tem coragem de entregar a sua vida para ele, de entregar o problema nas mãos dele, de confiar a causa nas mãos do Senhor. Salmo 37, verso 4 diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é coração no Antigo Testamento? O que é coração no Antigo Testamento? Coração na linguagem da Bíblia não é esse coração aqui. Coração na linguagem bíblica é o centro de espírito, é o centro do pensamento, é onde surge a coragem, é onde surge o medo, é onde surge o entusiasmo, é onde surge o desânimo, é onde surgem as disposições, é onde surgem as emoções, é onde surgem os pecados, é onde surgem os bons desejos, é onde surgem os maus desejos. O coração na linguagem bíblica é a sede psíquica do ser humano. Então olha como o texto está dizendo, deleita-te no Senhor. Deleitar. Deleitar é abandonar-se. Você tem coragem de se abandonar? Nos braços do Senhor. Você tem coragem de confiar nele a sua vida? Uma das coisas que mais encanta a gente num bebê como esse, numa criança como essa, exemplo usado por Jesus na Escritura, Jesus diz, se vocês não se tornarem como uma criança. O que Jesus quer dizer com isso? Aí alguém pensa, porque a criança é pura, é isso que Jesus quer dizer? Não é não. Essa bebê linda que está aqui, ela não tem, é claro, a consciência de pecado que nós temos. Ela não tem a maldade que muitos de nós já desenvolvemos. Mas
ela é pecadora. Todos nós nascemos pecadores. Pode ser o bebê mais lindo. Já tem um pouquinho de orgulho. Às vezes, se brincar com outra criança, não quer dividir o brinquedo. Não é assim? Então, o que Jesus quer dizer com vos tornardes como uma criança? É no ato da confiança, da humildade. Uma criança como essa, se ela estiver aqui em cima, ou se ela estiver em cima daquele negócio, e a mamãe dela disser assim, pula, que a mamãe vai te aparar, ela pula. Sabe por que ela pula? Ela pula porque ela sabe que a mamãe vai aparar, que o papai vai aparar. Mas a gente se esquece que Deus está cuidando de nós. Se jogue nos braços do Senhor. Se jogue nos braços de Deus, porque Deus não vai deixar você cair no chão. Deus vai te aparar, Deus vai te afagar, Deus vai te segurar, Deus vai te balançar, Deus vai caminhar contigo. E aí, como diz aquela música, daquela pessoa que de repente olhou para trás e falou, Senhor, no momento que eu mais precisei, eu olhei para os passos na areia, e eu vi apenas um par de passos, e o Senhor me deixou sozinho, porque o Senhor vinha caminhando comigo, e de repente só tinha 2 pés caminhando na areia, o Senhor me deixou, e aí de repente o Senhor responde, meu filho, eu não te deixei, e aqueles únicos passos que você viu, eram os meus, porque eu estava te carregando nos braços, eu estava te levando no colo, eu estava levando você quando você não podia andar. Isso é o que o Senhor faz com aqueles que têm coragem de entregar as suas vidas, as suas pequenas preocupações, as suas tristezas, as suas ansiedades, as suas decepções, as suas frustrações, as suas amarguras nas mãos de Jesus e deixar que Ele trate, porque se Ele não pode resolver esse problema, você também não poderá fazer. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele transformará, Ele cumprirá o seu propósito na sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Quero chamar aqui a Ana Carla para louvar ao Senhor. E nós vamos agradecer ao Senhor por essa noite que o Senhor falou conosco. Nós vamos voltar ainda nesse assunto na semana que vem. Porque nós cumprimos aqui 20% do conteúdo que estava previsto para hoje. Nós vamos voltar nesse assunto semana que vem. Mas eu quero apresentar aqui as pessoas que estão nos visitando.